Olá pessoal, bem-vindos às Apostilas Opção. Eu sou o professor Bruno Queregatti e essa videoaula será sobre Introdução à Lógica, Proposições. Bom pessoal, então a gente vai começar o curso aqui de raciocínio lógico, né? E a gente tem que definir a forma fundamental, aí o que vai basear o nosso estudo em raciocínio lógico, que são as proposições, certo? E antes de começar, obviamente, né, a gente dá uma introdução da disciplina do raciocínio lógico, por que ela é cobrada em vestibulares, concursos, né? Em geral aí, por que ela é tão atribuída aí na formação de uma pessoa, né? Então, o raciocínio lógico, pessoal, primeiro que ele é uma ciência que fundamenta o pensamento, certo? Ele auxilia, através de suas ferramentas, o direcionamento do seu pensamento. Quanto você precisa tomar alguma decisão importante, ou basear-se em fatos para tomar uma decisão, ou verificar se tem algum erro de pensamento para você fazer uma correção. Enfim, o raciocínio lógico ele te auxilia a nortear o seu pensamento, tá? Então esse é o princípio fundamental do uso dessa disciplina, né? Além disso, ela é muito correlacionada com o quê? Com a matemática, né? Porque tem muita questão também de você estar analisando valores numéricos, fazendo cálculos de expressões, né, verificando se alguma sentença matemática vale sempre. Então o raciocínio lógico também auxilia nesse tipo de abordagem, né? Também sequências numéricas, encontrar padrões matemáticos. Tudo isso o raciocínio lógico trabalha ao longo do estudo aí, tá? E, obviamente, como eu falei para vocês, ela é extremamente importante na tomada de decisões, né? E aqui eu ressalto bastante, principalmente quem está vendo esses vídeos e tem interesse na área de carreiras jurídicas, tá? Por quê? Porque muitas vezes o pessoal dá uma certa negligenciada no raciocínio lógico quando está estudando carreira jurídica. Foca, obviamente, nas matérias de direito, que são extremamente importantes, né? A base teórica da carreira de vocês, só que esquece que o raciocínio lógico às vezes traz uma linha de pensamento que te auxilia inclusive no estudo da parte jurídica, né? E um dos principais, né, princípios aí que tem na parte de carreiras jurídicas é a parte da contradição, né, de você ter várias evidências e através delas procurar uma contradição para verificar se é um culpado, se é um inocente, desenvolver uma argumentação num julgamento. Então o raciocínio lógico é muito importante nessa área. Tá? Então vocês que estão estudando carreiras jurídicas, não que a gente vá ser, obviamente, a matéria mais importante de vocês, não é verdade. As matérias de direito são muito mais importantes, são as matérias fundamentais. Mas o raciocínio lógico é uma ferramenta importante, ela não pode ser simplesmente deixada de lado. Ela tem que entrar como um complemento aí para nortear o estudo de vocês. E a galera de exatas, né? A galera de exatas aí que foca em concursos dessa área, tem o raciocínio lógico também com a parte de programação, né, com a parte de entendimento de processo, até estudo de informática também é auxiliado com o raciocínio lógico, tá? E aí, como eu falei para vocês, ele auxilia muito na fundamentação de argumentos, hipóteses e validação de resultados. Então ele te auxilia a organizar as informações e a tomar decisões, tá? E é importante às vezes até no seu dia a dia. Você tendo essa noção de pensamento, de raciocínio lógico, às vezes você vendo uma notícia ou lendo um texto, acaba encontrando ali algum problema ou chega numa conclusão baseada naquilo que foi escrito. Tá? O raciocínio lógico auxilia nisso também. Tá? E a ideia principal, né, é buscar o quê? Racionalidade nas decisões. E aqui tem sempre aquela polêmica, né? As pessoas são muito racionais ou as pessoas são muito emocionais nas suas decisões, né? Só que em concursos e provas, pessoal, não tem emoção, né? Você tem que marcar a alternativa correta. Então existe também um pouquinho aí, fala, não, eu vou na emoção, não sei o quê, no amor da prova e tal. Gente, não rola. O que tem lá é você tem que marcar a alternativa certa. Então você tem que buscar travar o seu pensamento, ou direcionar o seu pensamento para marcar aquilo. Às vezes você bate o olho e fala, putz, acho que é essa, mas nossa, mas por eliminação de alternativas ela vai ser eliminada. Ah, não, mas eu vou assim mesmo que tá certo. Não vai ser assim, certo? Você tem que buscar o máximo de racionalidade possível na tomada dessas decisões mais, vamos dizer assim, frias, que é o que vai te auxiliar a passar na prova, tá? Então tomem muito cuidado nessa separação de emoção e razão. O raciocínio lógico procura trazer isso aí também para vocês, tá? Ter ferramentas para trabalhar isso, tá bom? Bom, dada essa introdução, pessoal, vamos definir agora o conceito elementar mesmo, que é a proposição, né? Basicamente, pessoal, a proposição é uma sentença declarativa, ela é uma frase. Tá? Então é uma oração, né? Como dito também na língua portuguesa, né? Muito trabalhado também como oração, mas aqui é uma frase, certo? E a característica fundamental da proposição é que ela só tem duas possibilidades de validação, vamos dizer assim, ou dois valores lógicos. Ou
essa proposição vai ser verdadeira, caracterizada pela letra V, ou ela será uma proposição falsa, caracterizado pela letra F. Tá? Então vocês podem pensar também se uma proposição ela ou é verdade ou ela é mentira. Certo? Não existe meias verdades ou meias mentiras. A gente vai até explicar um princípio importante aqui da introdução da lógica relacionado a isso. Mas nesse primeiro momento, a ideia é vocês terem na cabeça o quê? Proposição é uma frase que ela só pode ser verdadeira ou ela só pode ser falsa. Tá? Só que aí você bate o olho e fala assim, pô, professor, mas tem muita frase, né? Tem alguma frase que não é proposição? Posso descartar alguma possibilidade logo de cara quando eu bater o olho e ver que não é proposição? Tem sim. Pelo fato, inclusive, das proposições serem muitas, ser uma ampla variedade de frases, às vezes, inclusive eu já vi questões de concursos, vou até mostrar uma para vocês aqui, que é mais fácil você ver quando não é proposição e não caçar as que são proposições. Você vai eliminando as que não são, tá? E os principais casos de não proposições são esses aqui que eu estou colocando na tela, tá? Que são os seguintes, ó. Primeiro, sentenças imperativas, ou seja, quando você tem uma sentença onde você vai dar uma ordem, isso não é uma proposição. Por exemplo, sei lá, quem já não ouviu essa aqui, ó? Arrume a sua cama. Eu ouvi muito isso aí já. Quem nunca, né? Arrume a sua cama. Então você está recebendo o quê? Você está recebendo uma ordem, você está recebendo uma sentença imperativa. Aí você bate o olho e fala, mas isso dá para ser verdadeiro ou dá para ser falso? Não, né, pessoal? Não tem como você avaliar se isso é verdadeiro ou falso. Ah, se ele arrumou, se ele não arrumou, se ele cumpriu ou não cumpriu a ordem, tá? Então, sentenças imperativas, ou seja, quando você está tendo alguma ordem, não são consideradas proposições. Então, não entram no raciocínio lógico. Se você tiver uma expressão desse tipo, não pode ser avaliada logicamente, tá? Outra, sentenças interrogativas. Que são o quê, pessoal? Perguntas. Né? Onde não, né? Vamos colocar... Quanto custa, vai? Quanto custa essa camiseta? Ou seja, está perguntando o valor da camiseta. Não tem como você olhar isso aqui e falar isso é verdadeiro, isso é falso. Ele está perguntando o preço, certo? Então não está relacionado diretamente com os valores lógicos verdadeiro e falso. Então sentenças interrogativas também não são proposições, certo? Próxima, sentenças exclamativas. São aquelas que têm ponto de exclamação. Vou colocar uma coisa filosófica aqui. Que belo dia! Exclamação aqui. Ah, mas pode ser verdade, pode ser mentira. Tá, mas você está exclamando isso. Tem como você avaliar se a exclamação é verdadeira ou falsa, certo? Então, sentenças exclamativas também não são consideradas proposições, tá? Sentenças sem verbo. Ou seja, aqui a gente tem uma classificação bem importante. Se não tem verbo, pessoal, você já descarta como uma proposição. Por exemplo, uma letra maiúscula aqui, a bicicleta de Bruno. Ou seja, a minha bicicleta. Tem verbo nessa frase, pessoal? Não tem. A bicicleta de Bruno. Como é que eu vou dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso? Não sei, certo? Tá, a bicicleta de Bruno. Tá, o que é verdadeiro, o que é falso? Eu tenho bicicleta, não tenho bicicleta? Não é assim que se afirma, certo? Então qualquer sentença sem verbo também não é considerada proposição. E por fim, pessoal, a última aqui, que está mais relacionado quando a gente tem relações matemáticas, tá? Que são as sentenças abertas, como por exemplo, x menor que 5. Ah, x menor que 5. Isso é verdadeiro ou falso? Não sei o valor de x, certo? Então isso aqui é uma sentença aberta, que eu não sei qual é a resposta ainda, então eu não tenho como afirmar se isso é verdadeiro ou se isso é falso, tá? Então essa parte de sentenças abertas está muito mais relacionada com esses intervalos matemáticos. As outras não, as outras estão relacionadas com frases mesmo, tá? Então sentenças imperativas, interrogativas, exclamativas, sem verbo, estão relacionadas com não proposições. Então quando você bate o olho nisso
e vê que uma das sentenças e tudo mais caracteriza-se por uma delas, você descarta como proposição, tá? E aí, obviamente, vai a pergunta, tá, professor, mas eu preciso saber isso mesmo, quando não é proposição? Não só precisa, pessoal, como eu vou exemplificar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada nesse exercício da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Então, eu não estou falando de qualquer concurso, certo? Eu estou falando de um concurso importante, de uma secretaria importante, né? Cefaz é um concurso sempre muito disputado, e lá caiu uma questão simples de identificação de proposições. Querem dar uma olhada? Ó? Vamos ler a questão. Ele disse, ó, das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Ele dá as 5 frases e fala, a frase que não possui essa característica comum é qual? Ou seja, pessoal, basicamente você vendo esse exercício aqui, ó, você começa a ver pergunta, frase exclamativa, né? Então o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que você encontre a proposição. Ele quer saber quais não são e a que não tem nada a ver é a que é proposição. Então olha que questão, entre aspas, complexa de raciocínio lógico. Ele não quer saber se é verdadeiro, ele não quer saber se é falso, ele só quer saber qual que é proposição, tá? Então vamos resolver aqui para vocês darem uma olhada, ó. Vamos começar. Que belo dia! O que eu tenho aqui, ó? Foi exatamente o exemplo que eu coloquei no slide anterior. Eu tenho uma frase exclamativa. Segundo, um excelente livro de raciocínio lógico. Tem verbo nessa frase, pessoal? Não tem. Então é uma sentença sem verbo. 3. O jogo terminou empatado? O que é isso aqui? Uma pergunta. 4. Existe vida em outros planetas do universo? Não tem nada aqui que me descarte. E em 5, escreva uma poesia. Uma sentença imperativa. Então olha que coisa, pessoal. Eu tenho uma exclamativa, eu tenho uma sem verbo, eu tenho uma pergunta e tenho uma imperativa. O que elas têm em comum? Elas não são proposições. E a 4, o que é? A 4 é uma proposição. Ela tem verbo, ela não é nenhuma desses casos, certo? E dá para atribuir se é verdadeiro ou falso. Existe vida em outros planetas do universo. Ou isso é verdadeiro, ou isso é falso. Então eu consigo atribuir o valor lógico. Então qual é a que não possui a característica comum? É a 4, que ela é uma proposição e as outras não são. Então o que as outras 4 têm em comum? Elas não são proposições. A diferentona aí é o quê? É a proposição. Então você vai lá e marca a alternativa D. Perceba que é uma questão de Secretaria da Fazenda. Então olha como é importante essa aula introdutória, para vocês saberem o que não são proposições e resolver questões bem diretamente desse tipo. Maravilha, pessoal? Importante esse conceito inicial aqui. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês os 3 princípios básicos do raciocínio lógico que vão nortear os nossos pensamentos de proposições. Então, a partir do momento que agora a gente sabe diferenciar, beleza, tirei o que não é proposição e trabalho só com proposição, vamos olhar elas e ver quais são os princípios que se baseiam aí no nosso estudo, tá? E são 3. O primeiro deles é chamado de princípio do terceiro excluído, tá? Que eu já disse mais ou menos aqui na aula que ele é importantíssimo no raciocínio lógico. Por quê? Porque ele fala que toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Isto é, verifica-se sempre um destes casos e nunca um terceiro. Ou seja, proposição é verdadeira ou falsa. Não existe meia verdade, não existe meia mentira, não existe outra opção. Ou é V ou é F. Então esse terceiro excluído é qualquer outra opção não vale. Dada uma proposição, ela é verdadeira ou falsa. Tá? Esse é um princípio importantíssimo. Nossa, professor, parece uma coisa meio óbvia, né? Pois é, mas é importante você definir isso através de um princípio para você falar, bom, esse princípio rege todo o meu pensamento agora. Proposição encontrada, verdadeiro ou falso. Beleza? Próximo princípio, pessoal, princípio da identidade. Significa o seguinte, se uma proposição é verdadeira, então eu tenho uma verdadeira, então todo objeto idêntico a ela também será verdadeiro, tá? Exemplo. Vou colocar aqui, ó, Bruno
é mais velho que Bianca. Bianca é minha irmã, mais nova. Certo? Então, como eu sou o irmão mais velho, isso aqui é verdadeiro. Certo? Agora, se eu escrever a frase aqui embaixo, ó, Bianca é mais nova que Bruno. O que é isso aqui, pessoal? É uma sentença equivalente. Certo? Então, se eu sei que eu sou mais velho que a minha irmã, então a frase de baixo, que é uma frase idêntica, só que escrita de outra forma, também tem que ser verdadeira. Então é isso que o princípio da identidade fala. Se eu sei que uma sentença é verdadeira, opa, isso vale para falso também, tá, pessoal? Estou usando verdadeiro, mas isso vale para falso também. Se isso fosse falso, a de baixo também tinha que ser, tá? Qualquer outra proposição equivalente a ela também terá o mesmo valor lógico. Então, Bruno é mais velho que Bianca e Bianca é mais nova que Bruno são frases equivalentes. Então, se uma é verdadeira, a outra também tem que ser. É isso que fala o princípio da identidade. Tem um conteúdo, inclusive, dentro do raciocínio lógico, chamada equivalência lógica, que são expressões lógicas que são iguais. Ou seja, se essa for verdadeira, essa também tem que ser verdadeira. Isso é regido pelo princípio da identidade. Beleza? Terceiro princípio, pessoal, princípio da não contradição. Ele diz que uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo, certo? E esse aqui a galera do jurídico curte muito. Por quê, pessoal? Quando você está montando uma argumentação de um julgamento e tudo mais, a contradição é uma ferramenta importante, tá? Então o que acontece? Se você tem lá uma frase que você fala, você dá um depoimento, mas existe uma prova contrária àquilo que você falou, o que você fez? Você fez uma contradição. Você está argumentando uma coisa que é verdade, mas a verdade é outra coisa. Então o que você está falando é falso. Então a sua frase não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso caracteriza uma contradição, tá? Então o princípio da não contradição é esse. Dada uma frase, uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser os dois. Se por uma análise que você faz, você vai por um caminho, fala que é verdadeira e pelo outro mostra que ela é falsa, isso tem um problema. Então algum dos dois caminhos está errado. Isso é caracterizado por uma contradição. Tá? Então esses são os três princípios básicos, tem que prestar muita atenção nisso. E aí você fala, professor, isso é importante? Olha como é importante que tem exercício disso também em prova, pessoal. Vou fazer mais um aqui para vocês darem uma olhada, ó. Assinale a alternativa que representa um não cumprimento das três leis de pensamento da lógica. Ou seja, essas três leis que eu falei agora, terceiro excluído, identidade e não contradição, tem que ver se tem alguma que está falhando aqui. Vamos ver, pessoal? Vamos dar uma olhada na primeira, ó. Se Abelardo é mais alto que Ormindo, pelo princípio da identidade, posso dizer que Ormindo é mais baixo que Abelardo. Perfeito, né? Foi exatamente isso que eu dei de exemplo quando expliquei o princípio da identidade. Frases equivalentes dando o mesmo resultado, tá? Segunda, a proposição choveu esta manhã na cidade pode ser considerada meia verdade se apenas uma leve garoa atingir a cidade. Tá estranha essa B, né, pessoal? Eu tinha acabado de falar para vocês que não existe meias verdades ou meias mentiras no raciocínio lógico. Vamos deixar ela separada aí, vamos olhar a C, a D e a E. C. O réu do processo afirmou que não estava dirigindo embriagado. Ele foi lá e disse que não estava embriagado. Porém, o mesmo foi encontrado sentado no banco do motorista durante a abordagem policial, caracterizando uma contradição. Ou seja, ele disse, não estava dirigindo bêbado. Então ele estava dizendo que isso era verdadeiro. Só que o policial foi lá e falou, não, isso é falso porque você estava sentado no banco do motorista. Ou seja, há uma contradição. Um dos dois está mentindo. É isso que a parte jurídica da coisa tem que analisar. Então você tem que ter outras provas lá para dizer quem está falando a verdade. Se a abordagem policial tinha um registro, filmou lá e o motorista estava lá sentado bêbado, é a prova cabal de que ele estava ali no banco do motorista, ou seja, ele estava dirigindo embriagado, quem estava mentindo é o motorista. Então essa aqui está ok pelo princípio da contradição.
D. Eu sou milionário, pois tenho patrimônio acima de 1 milhão. Josevaldo possui menos que 1 milhão e não pode ser considerado um milionário, certo? Ou seja, mesmo princípio da identidade. Ele está dizendo que os milionários têm acima de 1 milhão. Isso é verdadeiro. Quando o Josevaldo não tem, ou seja, ele não é milionário. Então, perfeito, você marca isso aí também. E a alternativa E, pessoal, não estava presente para afirmar que foi o gato que derrubou o vaso. Olha que coisa interessante, pessoal. Como ele não estava presente, ele não vai causar nenhuma contradição. Ele não pode afirmar se é verdadeiro ou falso. Só que ele não sabe só qual é o resultado. Ele só sabe que ele não pode afirmar. Então ele não está causando uma contradição, certo? Não tem identidade aqui e ele não está afirmando que é um terceiro excluído. Ele só está dizendo o quê? Eu não sei. Pode ser um dos dois. Então aqui também não está furando nenhum dos princípios lógicos. Onde que está furando, pessoal? Aqui, no tal da meia-verdade, né? Então aí você vai e marca a alternativa B. Maravilha, pessoal! Então, essa primeira aula de introdução à lógica traz isso para vocês. A introdução às proposições, tá? E também os princípios básicos que norteiam o raciocínio lógico. Identidade, terceiro excluído e não contradição, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai abrir mais esse conceito de proposição quando a gente vai começar a tratar os conectivos lógicos, que é quando você tem mais de uma proposição junta e a gente vai interligar elas através de conectivos, tá bom? Vejo vocês então nos próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!